Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo, estamos no último domingo do mês de fevereiro. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2023. É uma alegria estarmos aqui. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, e nós temos esse encontro espiritual marcado todos os domingos. É um encontro especial da semana, é o nosso Evangelho no Lar. Abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, os benfeitores amigos, os nossos anjos guardiães, os espíritos familiares, e uma grande rede se forma neste momento, uma grande rede espiritual. Nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Boa noite, Erli Gonçalves Carvalho, seja muito bem-vinda. Erli, me diga, o som está bom, o som está chegando aí sem nenhuma interferência? Nos dê esse retorno, por favor. Boa noite, Maria Dolores Robles Romero, seja muito bem-vinda. Boa noite, Arnaldo Reis, essa família Reis sempre conosco, uma família tão querida, tão especial. Boa noite, Geraldo Rodrigues, seja muito bem-vindo. E, amigos, nós vamos preparando o nosso ambiente espiritualmente, convidamos todos vocês, coloque um copinho ou uma garrafinha de água, ao final ela será magnetizada. A Erli diz que o som está ótimo. Obrigada, Erli. Boa noite, Sueli Reis, Rita de Cássia. Mas, amigos, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, ao final será magnetizada pelos benfeitores. Vamos receber também o passe magnético espiritual. Peguem, quem desejar, os seus evangelhos para acompanhar junto conosco o nosso Evangelho no Lar. E nós vamos lembrando a importância de fazermos o Evangelho. Para aqueles que vão nos assistir depois, assistam também como se presenciais estivessem participando desse grande momento espiritual, com muita fé, com muita esperança, com muita certeza que os emissários do Cristo estarão ao lado, auxiliando, orientando. Boa noite. A Sueli mudou para o Instagram. Está ruim o teu Facebook, Sueli? Mas, então, amigos, a importância de fazermos o Evangelho no lar. Criamos em torno do nosso lar uma barreira de proteção, uma barreira fluídica, e criamos também, ao fazermos o Evangelho no lar, uma energia de amor que se expande além do nosso lar, envolvendo todos aqueles que se encontram à nossa volta, os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro. Então, vamos... A Sueli voltou de novo para o Facebook. Ela disse, não sei o que aconteceu, mudou sozinho. Mas no Facebook ou no Instagram, vocês são sempre muito bem-vindas. O mais importante é isso. Boa noite, Liete Pietro Longo. Então, amigos, faltam apenas um minutinho para as 20 horas. Nós lembramos aqueles que, porventura, vão nos assistir depois e que têm essa dúvida. Mas eu sozinho, eu posso fazer o Evangelho? Pode e deve. Nem sempre os familiares estão no mesmo nível de afinidades. Eu tenho crianças, eu espero as crianças dormirem para fazer o Evangelho? Não, ao contrário. Convidem as crianças, criem um clima mais lúdico para que elas tenham esse prazer de participar do Evangelho. Se alguém tiver alguma dúvida, depois é só
entrar em contato conosco, nós passaremos algumas orientações como fazer o evangelho junto com as crianças. Mas, boa noite, Valdecir Lima, seja muito bem-vindo também. São exatamente 20 horas. Nós vamos pegar aqui um livro de mensagens, pegamos aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, mas lembrando aqueles que vão nos acompanhar com o Evangelho, nós estamos no capítulo 1 do Evangelho. Inicia hoje. Né? Vamos iniciar hoje? Isso. Vamos iniciar hoje o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de várias semanas na introdução, hoje nós começamos o capítulo 1. Boa noite, Sandra Sabino Albertini. Então, vamos à página que vai nos envolver nesse clima espiritual. Abrimos aqui do livro Vinha de Luz a mensagem 77. Sofrerás perseguições. Paulo, ele escreve a segunda carta a Timóteo. Timóteo era amigo de Paulo. E ele escreve a segunda carta a Timóteo. E essa passagem se encontra no capítulo 3, versículo 12. E assim Paulo se manifesta. E também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus, padecerão perseguições. Repetindo o que Paulo escreve a Timóteo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E Emmanuel nos traz o seguinte comentário: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defende contra os maus, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão, serás francamente acusado de covarde. E Emmanuel prossegue fazendo essas reflexões. Mais adiante ele diz: enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez, com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus, na terra, sofrerá perseguições. A mensagem 77 do livro Vinha de Luz. Sofrerás perseguições. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Irmãos, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida. Estamos reunidos em nome do Cristo e em nome do Mestre Divino, dando início a mais esse evangelho no lar. Nós pedimos, Senhor, esteja presente no nosso lar, nos nossos corações, em nossas vidas. Envolva-nos, Senhor, com a tua proteção, com a tua paz. Com gratidão a cada emissário que acorreu ao nosso convite, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que bom, amigos, cumprimentando a minha xará, Leila Costa, seja muito bem-vinda, Leila, Regina Araújo, Mônica Pascoal, Rita de Cássia, e Marcos Teixeira, todos esses amigos e amigas tão queridas, tão especiais, juntos nós formamos agora essa grande família com esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, e através das nossas vibrações, das nossas reflexões, nós vamos auxiliando Cristo no trabalho de renovação moral e espiritual do nosso orbe. Boa noite, Liz Rodolfo, Gustavo Lourençon, que bom, estamos juntos. O Roberto vai dar... Boa noite, Suzy Giovanoni Silva, seja muito bem-vinda. O Roberto vai dar início, iniciando o capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Roberto, fique à vontade. Então, muito obrigado, Leila. Boa noite, amigos e amigas. É um prazer renovado estar com vocês sempre. Aí, como a Leila costuma dizer, né? Tem pessoas que queriam desistir, porque essa introdução não acabava mais, né? Eu vou desistir, estava falando desista, não. Quem perseverar até o fim será introduzido na doutrina. Introdução, introduzido. Né? Mas tudo bem. Então, o capítulo 1 tem por título Não Vim Destruir a Lei. Esse capítulo, ele nos falará sobre as 3 revelações, que são Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da razão, e ainda a instrução dos espíritos, a nova era. Portanto, é um capítulo breve, mas é apropriado. Isso aqui. É só um adendozinho, é aliança da ciência e da religião. O que eu disse? Razão. Desculpe, olha, Leila, fantástico. Então, Leila, agora sim é para valer. A nova era, falamos, né? Mas nós vamos, neste momento, ler uma introdução leve, breve mesmo, alguns versículos de Mateus, está lá no capítulo 5, versículos 17 e 18. E ele registra, naturalmente, tudo que está entre aspas e atribuindo a outra. Em quem escreve não é o autor daquela ação que está ocorrendo. Então, o narrador, que todos os evangelistas o foram, né? Já que Jesus nada escreveu. Correto, Leila? Ok, então vamos lá. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tenha tudo o que se acha na lei, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Repetindo, está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Eu não vou, neste momento, fazer um comentário, porque vamos ouvir o que Kardec fala a propósito, né? Então, já no
subitem 2, né? Podemos assim dizer, até o item 2. Uhum. Moisés. Para que a gente possa entender o que está escrito acima. Então, ele faz a referência que na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Então, aqui, antes de avançar, eu gostaria de fazer um breve comentário. É porque as leis divinas, vão se colocar, né, no plural, elas são invariáveis, são permanentes. Elas não precisam se adaptar a um ponto. E não há, portanto, aí como muito poderia se inferir, caso fosse diferente disso, dizer que Deus, conforme nós orarmos, nós seremos premiados. Ou se não orarmos, o castigo virá. Não, isso é uma visão distorcida, porque Deus não vai modificar as suas leis para favorecer a um em desfavor de outro. Então, e as leis humanas, elas são moldáveis conforme a época e os costumes, porque ela tem por finalidade disciplinar os relacionamentos sociais. A palavra disciplina surgiu no versículo acima, né, nos versículos 17 e 18, quando fala sobre Moisés, né? Então, Moisés foi o primeiro legislador e ele recebe as duas, aliás, uma versão que é a lei de Deus, ou as leis, né? No decálogo mosaico, e também como se tratava de um povo, digamos assim, que esteve cativo durante muito tempo, então eles estavam, digamos, contidos, né? É mais ou menos como a gente tem ali aquele cachorrinho de estimação. Ele está contido, está comportado e tal. Se você abre a porta ou alguém o faz, ele vai sair desabridamente. Então, com relação a cerceamento da liberdade, quando ela surge, há exageros. E aí, então, entra o legislador, que é Moisés. Eu gostaria de voltar um pouquinho para que a gente compreenda bem. Kardec, ele seleciona para o primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem de Jesus, quando ele diz: não vim destruir a lei. E Mateus transcreve esse ensino de Jesus quando ele fala para aquele povo que ali o ouvia. Por que Jesus se manifesta dessa forma? E por que Allan Kardec procura trazer justamente no primeiro capítulo essa fala do Cristo transcrita em Mateus, no capítulo 5. Porque ele queria deixar bem claro, Jesus, o nosso governador espiritual, Jesus, às vezes, a gente até esquece. Jesus era judeu. Jesus, ele nasceu naquela região onde os judeus habitavam. Os antigos chamados hebreus, que depois passaram a se denominar judeus. Então, Jesus, ele procura deixar bem claro para que ninguém achasse que ele queria ser contra os ensinamentos dos profetas, ser contra as leis judaicas, aquelas leis que eram trazidas pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, para que eles pudessem compreender que o objetivo de Jesus não era ser contra a nenhum daqueles ensinamentos, porque o Cristo, mais do que ninguém, sabia que tanto Moisés quanto os profetas foram precursores, vieram preparando o caminho para que ele pudesse vir. Nós vimos até a semana passada, durante várias semanas, os precursores das ideias cristãs e das ideias espíritas, através de Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, gregos,
Mas entre o próprio povo hebreu, entre o próprio povo judeu, que foi o primeiro povo que realmente acreditou em apenas um Deus, tiveram diversos profetas, não foi somente Moisés, diversos profetas, porque precisamos lembrar que a Bíblia hebraica, que nós chamamos o Antigo Testamento, foi cerca de mais de 1.500 anos ela sendo escrita. Mais de 1.500 anos, vários profetas, aquilo não foi escrito de uma vez só, não foi uma coisa rápida, não, foram cerca de 1.500 anos, vários e vários profetas, e é isso que Jesus deixa bem claro aqui. E Kardec, ele procura trazer logo nesse primeiro capítulo essa reflexão para que não haja nenhuma dúvida. Então, eu até vou rapidamente repetir para que a gente grave bem o que Jesus diz. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota, ou jota, né? Um único iota e um único ponto. Ele, de uma forma, podemos dizer assim, simbólica, ele diz: enquanto a mensagem do Pai ela não estiver presente no coração, em todos os recantos do nosso planeta, nós estaremos trazendo esses emissários para que essa lei possa ser perfeitamente cumprida. E entre todos esses, ele ali como o Messias tão esperado. E aí, como o Roberto iniciou, falando aqui de Moisés, a lei mosaica, essa lei de Moisés, Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros que se encontram na Bíblia, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Começa com Gênesis, Levítico, Número, Êxodo, mas então esses 5 primeiros livros. E ele traz a lei de Deus, como o Roberto também acabou de dizer. Ele traz a lei civil, que era para dar um norte para aquele povo, através de uma lei disciplinadora, mas ele traz uma lei que é invariável. Mas por que ela é invariável, Roberto? Porque ela é perfeita. Imagine, por exemplo, se não fossem as leis divinas, ou seja, nós lemos isso no chamado Livro da Natureza, que são códigos das leis divinas. E, por ser divino, ela não muda. Se mudasse, já não seria divino. Então, teria um outro ser acima dele, que sim teria poder de estabelecer leis definitivas. Agora, para que ele pudesse ser bem respeitado, ser aceito, ele coloca como se fosse tudo vindo de Deus. Mas, na realidade, por isso que quando a gente lê o Antigo Testamento, sem uma compreensão mais aprofundada, nós ficamos muitas das vezes chocados com o que vem sendo colocado ali, de apedrejar, de bater, de fazer, de umas coisas assim muito agressivas. E aí a gente pensa, olha, que absurdo, Deus que é amor, que é bondade, a perfeição, como que ele poderia ensinar tudo isso? Mas era Moisés, o homem, trazendo essa lei civil, essa lei disciplinar, que era para conter, imagino, milhares de judeus que foram resgatados do Egito, daquela escravidão, 400 anos no Egito, e ele conduzindo aquele povo durante 40 anos pelo deserto. Imaginem como que devia ser um conflito terrível. Ele, para todos os efeitos, tudo foi Deus que falou.
mas nós sabemos que não é bem assim. E a lei, que é aquela lei que é invariável, é a de Deus, porque a lei humana, de acordo com a época, com os costumes, com o lugar aonde se vive, essa lei ela vai mudando. Periodicamente, ela vai se atualizando, ela vai se modernizando, mas a lei de Deus, não, a lei de Deus ela é para todo o universo, porque é uma lei perfeita. Então, não sei se o Roberto gostaria de colocar mais alguma coisa, mas eu sugiro que a gente deixe para iniciar a leitura dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são o quê? As 10 regras, as 10 orientações que Deus passa para Moisés, e aí a gente começa a semana que vem. Não sei se ele gostaria de falar alguma coisa, como que Moisés recebeu essa lei, aonde que ele recebeu, mas a gente dá início a essa reflexão a partir da semana que vem. Nós não vamos aprofundar muito hoje, mas ali a propósito, né? Porque o tema, ele enseja muitas leituras, mas nós vamos procurar nos limitar ao que está registrado, até para que possamos assimilar o texto, porque fazendo uma contextualização, a compreensão certamente vem a reboque. Ao que eu chamo a atenção, até porque a Leila falou sobre esse registro de Mateus, porque Jesus disse que ele não veio para destruir, mas para cumpri-los. Sabemos que as revelações, elas sempre existiram a nosso favor. Agora, a revelação do plano espiritual, das leis divinas, e elas se dão por etapas também, porque nós ainda não temos, de imediato, uma compreensão absoluta para abarcarmos todo esse entendimento, todo o universo de revelações que nos chegaram e daqueles que estarão por vir também. Que até este momento, diz assim, tivemos 3 revelações para nós, que nós professamos cristãos, e sobretudo nós cristãos espíritas, que foi Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Agora, mais importante do que tudo, porque tem muitos ainda que falam assim, olha, eu vim aqui para mudar essas coisas, está tudo errado. Vocês já ouviram essa expressão, está tudo errado? E a gente fica a se imaginar, se fosse assim realmente, então não existiria progresso. A humanidade estaria sempre reiniciando em todos os setores de atividade do conhecimento. Mas então, sim, quando é uma nova revelação, ela acrescenta, ela não suprime aquela que lhe antecedeu. Era somente isso para hoje. Agora, eu queria ver, Leila, que aí na sua edição, você tem uma nota da editora FEB. Tem a nota número... É de 1947. Isso. Aí, quem quiser pode ler. Para a semana que vem pode até comentar isso também, né, Leila? Então, a nota ela vai vir a partir do... a partir da próxima fala. Do primeiro mandamento. Aí vem uma nota explicativa. Na semana que vem, nós vamos iniciar essa reflexão desses 10 mandamentos, dessas 10 regras que foram inspiradas para Moisés, e Moisés traz essas regras não somente para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Então, amigos, nesse momento, convidamos todos vocês, coloquem, quem ainda não colocou, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. E nós, antes de iniciarmos, vamos aproveitar, mandando um abraço para a Suzy, para Flávia Svensson, para a Niva de Zeaduc, Inês Luchese, Magna Fernandes, a Márcia Buani, amigos, amigas tão queridas. Nós vamos agora fazer a nossa prece, o nosso agradecimento. Os benfeitores vão nos aplicar o passe magnético espiritual, o copinho de água, a garrafinha de água que for colocada será magnetizada, será transformada na medicação
de acordo com as nossas necessidades. Então, vamos juntos criar essa grande rede de amor para aqueles que, nesse momento, ou que vão depois nos acompanhar, sentirem uma necessidade maior de receber. Mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia. Mas para aqueles que sentem que têm condições de doar, vamos agora abrir os nossos corações, doando os nossos melhores pensamentos e sentimentos. E os emissários do Cristo, utilizando-se de nós, das nossas energias, vão manipular, vão transubstanciar e vão auxiliar a outros que nesse instante necessitam. Então vamos orar, agradecer ao Senhor da vida, agradecer a Jesus, Mestre amado. Estamos encerrando o segundo mês do ano de 2023. 2 meses já se passaram de um novo ano. Desafios, nós conseguimos vencê-los. Diariamente somos desafiados, mas precisamos exercitar a fé, a esperança, sempre confiantes em dias melhores. E nessa noite, quando nos reunimos com os emissários divinos, com os nossos anjos guardiães, nós queremos, Senhor, neste momento, auxiliarmos na tua obra transformadora. Juntos vamos doar os nossos melhores sentimentos em benefício de toda a humanidade. Vamos visualizando o nosso planeta Terra resplandecendo. Nos unimos a esses benfeitores amigos e vamos percorrendo todas as nações. Convidamos os governadores espirituais de cada nação para estarem conosco. E o nosso planeta se irradia, a paz se manifesta, o sentimento de fraternidade, de amor, de tolerância, de respeito se manifestam. Juntos percorremos todo o nosso orbe, adentramos nos lares, pacificamos as famílias, levamos o sentimento de perdão, de fraternidade, de harmonia familiar. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. Convidando Ismael, o governador espiritual do nosso Brasil, para que se junte a nós, para que percorra agora toda a nossa nação, de norte a sul, as equipes que trabalham com Ismael vão envolvendo todos os estados, todas as cidades, todos os bairros, todas as ruas, todos os lares. A nossa pátria se ilumina, a paz se manifesta. O desejo do Cristo de termos uma nação para ser o exemplo para os demais. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. E nós vamos vibrando e nós vamos confiando. Juntos percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas,
os lares, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, como gotículas de amor, se irradiam, pacificam e iluminam. Juntos com os emissários do bem, nós magnetizamos as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, os instrumentos hospitalares, os aparelhos respiradores, as máquinas de hemodiálise, os pulmões artificiais. Juntos, nós magnetizamos os centros cirúrgicos, purificando-os, preparando-os para as cirurgias que serão realizadas. Magnetizamos as alimentações, potencializando os efeitos de cura. E nós vamos vibrando por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita, para que esses irmãos, aonde estiverem, possam neste momento serem acolhidos, assistidos, orientados, tratados, curados. E nós vamos vibrando muito amor e muita paz. Lembrando Pedro, apóstolo, que nos ensina que o amor cobre a multidão de pecados. Confiantes nos emissários divinos, nós entregamos a eles a continuidade desse trabalho. E agora, vamos dirigir os nossos pensamentos aos benfeitores amigos. Vamos envolvendo os nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, dirigindo os nossos pensamentos para aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão trabalhando, vão beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. Neste momento, convidamos a todos para dirigirmos as nossas súplicas. E agradecendo aos benfeitores por tudo que está sendo realizado. Neste momento, nós vamos receber
o passe magnético espiritual, essa energia de cura, neste momento, uma chuva suave, em forma de pétalas perfumadas e curativas, são derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do corpo perispiritual para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. A cura se manifesta. A cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E nós convidamos a todos, neste momento, a louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos anjos guardiães, e rogando a Jesus que esteja sempre presente em nossas vidas, conduzindo-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade, abençoando o novo mês que já irá se iniciar, e que possamos estar juntos no próximo domingo, participando desse banquete espiritual, agradecendo a todos os emissários divinos, a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós encerramos mais este Evangelho no lar, pedindo que a doce paz de Jesus permaneça junto a nós. Muito obrigado, Senhor. Convidamos a todos suavemente. Vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos. Paz a todos. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Agradecer ao Senhor da vida, mandando um abraço também para o Sidney Lima, Anne Eliane, todos esses amigos, amigas tão queridas. Lembrando, amanhã, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, nós temos, como todas as segundas-feiras, a nossa palestra semanal, às 20 horas, pelo Facebook e pelo Instagram. E terça-feira, nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, terça-feira, 20 horas, ele serve como uma preparação para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento.
Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita e nós passaremos todas as orientações. Mas antes de dizer o número do nosso WhatsApp, não posso deixar de lembrar a vocês, porque alguém provavelmente ainda não entrou no nosso canal do YouTube, nem no nosso canal do Telegram. Nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, daqui de Olambra, porque no YouTube tem outros Centros de Estudos Espíritas Allan Kardec. O nosso é o de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC 2012. Amigos, nós estamos caminhando para os 1000 vídeos postados no nosso canal do YouTube. O nosso canal do YouTube, ele tem um objetivo muito especial. À medida que nós entramos no canal, compartilhamos, fazendo comentários, nós vamos semeando a luz. O canal vai crescendo e outras pessoas vão tendo acesso. Mas mesmo sem a pessoa ter acesso, se nós entramos no canal, nos inscrevemos e compartilhamos as lives com outras pessoas, nós estamos trabalhando na obra do Pai. Porque quantos, às vezes, com o coração aflito, angustiado, naquele exato momento, os benfeitores nos inspiram a que nós enviemos aquela mensagem àquela determinada pessoa, e muitas das vezes, com essa pequena atitude, nós estaremos salvando vidas. Mas anotem aí o número do WhatsApp, quem desejar um atendimento fraterno, alguma orientação, ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração, que é toda terça-feira, que é uma reunião de tratamento. Anotem aí, o DDD é o 19, DDD 19, o celular é o 99341-6316. 1999-341-6316. Até amanhã. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muita paz. E o Roberto vai se despedindo. E antes de me despedir, mandando um abraço aqui também carinhoso para nossa querida Eudócia Reis, diretamente de Boston. Um beijo grande, Eudócia. Muita paz para Mônica Pascoal, Sueli, Rita, Valdeci Lima, todos os amigos que estão aqui conosco. Então, Roberto, a palavra é sua. Muito obrigado, Leila. Agradecidos a Deus, sobretudo, e também a vocês, né, que nos estimulam e também nos mantêm alertas para que nós possamos, nesse compartilhamento que o fazemos à luz do Evangelho do Cristo, nós refletirmos sobre os valores que hoje estamos, mais do que nunca, sendo convidados a testemunhar. Que esta maravilhosa semana que ora se inicia possa refletir em cada ação, gesto e pensamento o que nós hoje estamos sentindo. E que Deus, presente em todos os nossos atos, mas, sobretudo, com o Evangelho do Cristo no coração, possamos fazer, finalmente, um planeta melhor. São os nossos desejos sinceros. Então, até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.